Continuando o nosso sono bíblico, hoje Êxodo capítulo 37 e 38, os móveis do templo. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia de 2 côvados e meio era o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobriu, por dentro e por fora a cobriu e fez uma bordadura de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e as pôs nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. Meteu os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio era o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro batidos fez nas 2 extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam eles de faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia. Tinha o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobriu e lhes fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez moldura ao redor, na largura de 4 dedos. E lhe fez uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe fundiu 4 argolas de ouro, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam nos seus 4 pés. Perto da moldura estavam as argolas, como lugares para os varais para se levar à mesa. Fez os varais de madeira de acácia, e os cobriu de ouro para se levar à mesa. Também fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças em que se haviam de oferecer libações. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido fez. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com forma de amêndoas na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Havia uma maçaneta sob 2 hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sob 2 outras hastes que saíam dele. Assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes eram do mesmo. Tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fez 7 lâmpadas. As suas espevitadeiras e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Tinha 1 côvado de comprimento e 1 de largura, era quadrado, e 2 de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele. De ouro puro cobriu a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhes fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados as fez. Nelas se meteram os varais para se levar ao altar. De madeira de acácia fez os varais e os cobriu de ouro. Fez também o óleo santo da unção e o incenso aromático puro de obra de perfumista. Capítulo 38.
Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. De 5 côvados era o comprimento e de 5 a largura. Era quadrado o altar e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, e pás e bacias e garfos e braseiros, todos esses utensílios de bronze os fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do reborbo do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para nelas se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas, de um e de outro lado do altar, para ser levado. Oco e de tábuas o fez. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. De igual modo, para o lado norte havia cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente havia cortinas de 50 côvados. As suas colunas eram 10 e as suas bases 10. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental para o levante eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada eram de 15 côvados, e as suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada eram as cortinas de 15 côvados. As suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados e a altura na largura era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze. Os seus ganchos eram de prata e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo, por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão. Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. E com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista e bordador, em estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Um beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 100 talentos, 1 talento para cada base.
2.775 ciclos, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e lhes fez as vergas. O bronze da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de bronze, e a sua grelha de bronze, todos os utensílios do altar, e as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor. Amém. Concluímos a leitura de hoje, e amanhã, em nome de Jesus, vamos concluir a leitura do livro de Êxodo. Prepare a sua tabela bíblica e amanhã coloque o seu segundo selo. Louvado seja Deus, aqui chegamos pela fé. Até amanhã, em nome de Jesus.